Pois bem, página 96 do nosso livro 7 de História da Igreja. Vamos ao item 67. Bom, eu achei interessante esse noticiário aqui, extraí até do site do Portas Abertas, e é um ponto para nós explorarmos na história da igreja. Você veja que a história da igreja na China, nós temos pouquíssima informação. Estou falando nesse período, né, que nós estamos estudando desde do início da perseguição da Igreja Católica. Nós vimos que alguns novacianos, que era uma igreja anabatista pentecostal, ela fugiu para a China, entre outros também grupos cristãos não católicos que fugiram para a China. E aqui esse site, que é um site que ele trata de missões no mundo todo, né, o site Portas Abertas. Então ele diz que a dinastia Ming, em 1368, ela perseguiu cristãos na China. Então é uma informação pequena, mas que eu coloquei aqui para nossa análise, né? 1368. A perseguição aos cristãos na China é antiga, pois já acontecia desde a dinastia Ming, entre 1368 e 1644. Olha, então ele é um período aí de mais de 200 anos em que os cristãos na China foram perseguidos. Mas nós temos realmente pouca informação. A maior parte da informação que nós temos da perseguição vem da Europa, da perseguição no meio católico. Até perseguição no mundo árabe, nós temos pouca informação, até porque os árabes, eles não perseguiam os anabatistas, né? Eles não perseguiam ninguém, nem católicos, nem judeus. Só tinha que pagar um imposto extra por viver num país muçulmano sem ser muçulmano, mas eles não perseguiam. Tá bom? Então ele diz, né, em 1644, quando os cristãos foram expulsos do país, mas a perseguição como conhecemos hoje começou em 1949, quando a República Popular da China foi criada. Isso indicava que todas as religiões que exigiam a lealdade dos chineses em detrimento do Estado seriam violentamente combatidas. E o resultado foi a fuga de missionários cristãos estrangeiros no país. Então a China, ela teve esse período que ela perseguiu os cristãos. Antes disso, a história que nós temos, tanto de novacianos quanto outros grupos fugindo da Igreja Católica, como os nestorianos, que não eram cristãos, né? Eles eram católicos, só não aceitavam dizer que Maria é mãe de Deus, tá bom? Mas eram católicos. Então, esses, quando fugiram para a China, historicamente, ela tinha assim, um exemplo de tolerância com as religiões, mas ela era hindu e budista. A história diz, principalmente ali próximo dos anos 400, que o budismo cresceu muito na China. Ok? E aí essa dinastia Ming, então, a história diz que eles perseguiram os anabatistas, né?